Olá pessoal, meu nome é Edilson Luciano, sou técnico em agropecuária, corretor de imóveis e estou gravando para auxiliar na compra de imóveis, para mostrar para vocês tópicos da compra de imóvel para que vocês tenham mais facilidade de encontrar o imóvel que deseja, né, sem cair em armadilhas e tendo uma noção daquilo que está comprando. Vou tentar explicar também sobre diferenciação de solos, estrutura, o que valoriza, o que não valoriza, questão de documentação, corretor, né? Uma série de coisas. Então eu devo gravar um vídeo, ele vai ficar um pouco longo, mas a gente vai dividir em tópicos, tá certo? Então pessoal, vamos começar esses tópicos falando sobre terra de cultura. Terra de cultura, que o cara fala, eu quero comprar uma terra que seja da cultura, todo mundo quer a terra de cultura, e nem sempre está sabendo do que se trata a terra de cultura. Terra de cultura, eu quero uma terra de bacuri. Aí remete aos nossos ancestrais do agro, que procuravam aquela terra forte, que o que plantasse ia produzir. Porque não havia facilidade em encontrar adubo, não havia facilidade, a gente não tinha recursos para isso. Era esterco mesmo do curral que ia ajudar alguma planta ali na sua fertilidade. Então o pessoal procurava terra de cultura. Tanto é que a maioria das nossas sedes antigas estão próximos da água, que é uma coisa que nós vamos falar depois, que são recursos hídricos, e mais próximo da cultura, porque ia ter ali seu comércio, né, suas coisas, então é por isso que a gente fala muito em terra de cultura. Mas por que a terra de cultura? Porque a terra de cultura realmente é diferente. Nós temos lá a cultura, que visivelmente é mais fértil, nós temos a terra do cerrado um pouco mais forte, nós temos a terra do cerrado médio, né? E depois a gente vai para uma campo. E aí, quem sabe, até aquelas areias da vida, né? Bom, a terra de cultura é melhor? 100%. É sim, ela é melhor. Qual a diferença da terra de cultura para outra? Depende do que você vai, com o que você vai trabalhar. Se nós estamos falando de pasto, especificamente, uma terra de cultura vai ter pasto de 30, 35 anos, às vezes tem 40 anos. E o pasto lá produzindo matéria, né, produzindo proteína. Enquanto que numa terra do cerrado, às vezes ele vai ser 10, 15, 20 anos, dependendo do cerrado, e às vezes apenas 10 anos num cerrado mais fraco. E num campo, com 5 anos, você já vê seu pasto pelado. Mas como que eu percebo isso? Fácil. Pasto na terra de cultura, a vida toda você vai olhar para ele, às vezes, se não intensificar demais o gado, você não vê o chão. Ele está coberto de capim. E lá naquela terra última mais fraca, você vai plantar, no seu primeiro, segundo ano, você vai ver um pasto lindo, com 3 anos, você anda a cavalo, você vê uma mancha aberta aqui, outra mancha aberta ali, não é cultura. Se fosse cultura, aguentava. Então, basicamente é isso, a terra de cultura produz mais. Mas eu não consigo fazer uma terra mais fraca se tornar boa, forte? Você consegue, mas aí é oneroso. Você vai ter que jogar adubo, muito adubo em cima, né? Você vai ter que estar corrigindo frequentemente, e isso é oneroso, isso é custo, né? Isso aí, existe um provérbio, um ditado antigo, que você leva tudo para dentro de uma fazenda, menos terra. Então, você não vai mudar a terra da fazenda. É isso aí. Então, na hora da compra, a terra de cultura tem uma tendência a ser mais valorizada. Hoje, com a agricultura, a terra de cultura, ela tem ainda seu valor, mas ela não está lá no topo se ela não tiver topografia plana, né? Então ela acaba equilibrando uma terra um pouco mais fraca por causa da topografia. A gente encontra aquele cerradão vermelho que é mais comercial do que uma terra de cultura ondulada, na gueroba, no bacuri, né? Uma terra que tenha cedro, muita aroeira, muito madeira de lei, madeira boxe, que identifica a terra de cultura. Os nossos antigos identificavam a terra de cultura pela vegetação. Lá naquela terra, lá tem piquezeiro. Mas lá no cerrado também tem. Só o cerrado, o piquezeiro do cerrado, quando você entra debaixo dele, você agarra no tronco, porque ele é baixinho. O piquezeiro lá da cultura, o primeiro galho do tronco dele está a 3, 4 metros de altura, e ele é dessa grossura. É cultura. Então, a vegetação e o comportamento da vegetação identifica a fertilidade daquele solo natural, né? Então, a terra de cultura é diferenciada da terra de cerrado e ela é mais procurada.
sobre textura de solo. O cara fala, mas essa aqui tem mais argila, aquela ali não tem tanta argila, e aí não sei o que, vamos partir para essa questão de textura do solo, ser argiloso ou não ser argiloso. Nós temos um cerradão vermelho lá que tem um teor de argila maior, né? Então ele retém mais, o adubo que você colocar nele, ele retém mais, a argila vai segurar aquilo ali um pouco mais. Essa é basicamente, estou colocando a coisa aqui bem básica, para que todos consigam entender. Mas lá na frente aquela terra é um pouco arenosa, como é que você vai dizer que ela é de cultura? Às vezes você tem uma terra com uma tendência um pouco arenosa, a gente costuma ver isso aqui na nossa região, no Vale do Araguaia, uma tendência um pouquinho mais arenosa, mas a vegetação lá em cima. Ou seja, ela é uma terra com a textura mais leve, mas ainda assim muito fértil. Então, a textura do solo, textura não identifica cultura, não identifica fertilidade, não é a textura do solo. Então, eu posso estar contrariando a opinião de algumas pessoas aí, mas essa é a minha vida, o agro é minha vida. Então, tem várias diferenças. Por que comprar a terra de cultura? Porque você vai gastar menos com ela para ela produzir aquilo que você quer. Simples, básico, isso. E isso influencia no diferencial da venda da propriedade. Com certeza ele vai influenciar. Então, terra de cultura, gente, e outra coisa, aí é a proporção da área que você está olhando ou comprando que vai mais ou menos te balizar sobre valores, porque principalmente nesse nosso sul do Tocantins, norte do Goiás, você não anda 3 km do mesmo tipo de terra. Às vezes o camarada fala, não, minha terra lá tem muita cultura nela, mas vira piada, porque às vezes a cultura é do comprimento da mula. A mula está bebendo água lá dentro da cultura, o rabo dela está no cerrado. Então, não é uma terra de cultura, é um cerradão que tem umas árvores ali na beira do porco. Então, terra de cultura é quando você pega um lançante com muita árvore boa, com muita vegetação, demonstrando a cultura. Né? Não é em laboratório que vai te mostrar uma terra de cultura, não. Terra de cultura ainda é no olho, ainda é na visibilidade, ainda é a vegetação que vai te mostrar o que a terra é, né? Lá no laboratório vai te mostrar o que ela tem como algum índice de fertilidade, aquilo ali, mas se isso não se reflete na vegetação, cabe a algum físico, algum químico explicar. Mas se você tem lá, não, mas aqui, olha, tem isso, tem fósforo, tem não sei o quê, mas não reflete, então algum químico vai explicar. Mas no olho a gente vê o que reflete na vegetação é a melhor terra. Até que ponto vale a pena a gente comprar terra de cultura ou não? Depende de que maneira que você vai trabalhar, né? Se for cultura plana, com certeza vale a pena sempre. Se for cultura ondulada, ela não é uma fazenda especificamente de dupla aptidão, então o valor dela tende a descer um pouco mais, às vezes até do que um cerrado que tem menos fertilidade, mas é mais mecanizável, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que tudo é necessário ser mecanizável. E se for dupla aptidão, ela tem mais valor. Às vezes, não sendo terra de cultura.